Bom, se ser o UX é entender comportamento, intenção e contexto, eu acho que isso conversa muito exatamente com esses 3 tópicos. Então, quais são os papéis essenciais? Primeiro, definir bem experiências, então esse UX, estruturar bem a experiência que vai acontecer, saber o melhor fluxo, entender de arquitetura, entender de prompt, interpretar bem o comportamento humano, então um UX que olha para além do que o usuário está dizendo, o que, que ele tenta fazer, se está frustrado, se tem dúvida ou não, reconhecer padrões de comportamento, pontos de abandono, para também criar essa atmosfera confortável para o sucesso desse chatbot, desse produto. Além disso, criar intenções muito claras. Então, eu acho que o UX, principalmente o conversacional, ele precisa garantir a comunicação clara, natural, simples, assertiva. É aquela coisa, a IA pode até gerar texto, mas quem garante que está funcionando, que está fazendo sentido, que está dentro da experiência é o UX. E além de tudo, eu diria que tem ali um equilíbrio de pratinhos. Então é equilibrar usuário e negócio. Então o UX precisa considerar que negócio, que alcançável esse negócio quer chegar, se eu estou indo no local correto, o que é tecnicamente viável. E o lado técnico, ainda assim, é muito importante. Eu acho que mesmo eu sempre defendo, né, o lado humano primeiro e o técnico segundo, mas eles andam juntos, então a parte técnica é extremamente essencial, extremamente importante, até para a gente fazer funcionar melhor as coisinhas que estão aqui, as ideias que estão aqui, então o técnico tem que estar também. Olá, pessoal! A gente está começando mais um episódio do CXT AI, um podcast dedicado a conversas com profissionais da área de design, de experiência conversacional e inteligência artificial. O meu nome é Caio Calado, eu trabalho com design desde 2016. Participo da comunidade de design e IA conversacional aqui no Brasil e venho acompanhando o crescimento desse mercado de perto, assim, desde lá, da origem da plataforma do Messenger, em 2016. Nessa segunda temporada, a gente vai focar nesse momento que a gente está passando de transformação que a inteligência artificial vem causando na nossa área. A gente vai falar um pouquinho da prática, da vivência, principalmente do impacto dessa tecnologia, né, ferramenta, depende da forma que vocês analisarem. E a gente vai conversar com lideranças, especialistas, pessoas que estão criando, né, essa base para essa nova geração de experiências conversacionais. Por que esse episódio com a Clara é tão importante? A gente passou muitos anos focado no operacional, desenhando fluxogramas conversacionais, escrevendo conversas, e agora, com a chegada da IA, né, das LLMs, a IA generativa, essas ferramentas, né, do trabalho estão mudando. O papel do designer, da pessoa designer conversacional, ela está evoluindo para um lugar mais estratégico, e a gente está tendo um impacto muito mais abrangente e um pensamento mais crítico nas nossas entregas. Então, se a gente não entender como é que essas ferramentas, né, esse ambiente de trabalho, ele está sendo mudado, talvez isso possa impactar um pouco a nossa dinâmica, né, de atuação. Então, para ajudar a gente a entender um pouquinho mais, né, dessa mudança, né, o que é que a gente tem de risco ou não, né, de ficar presos a uma máquina, um jeito de pensar, né, talvez está mudando. Convidei a Clara para a gente falar um pouquinho sobre essa mudança de papel e o que é que esse novo papel, né, representa na era de inteligência artificial. Então, eu vou receber a Clara Rubin. A Clara é líder de UX e estrategista de produto conversacional na Weave. Até algum tempinho atrás era o Whitewall. E ela tem uma bagagem muito interessante, já atuou como UX Writer e hoje lidera um time de design, enfrentando justamente o desafio de integrar a inteligência artificial no processo criativo sem perder a essência estratégica do profissional. Então, Clara, muito bem-vinda, obrigado pela disponibilidade. Como é que você chega aí para o nosso papo? Obrigada, Caio. Bom, primeiramente, eu só tenho a agradecer pela oportunidade. É muito importante estar aqui com você. Eu te admiro muito como profissional, então esse papo tende a ter muita coisa legal por aí. E eu chego muito entusiasmada, chego muito feliz de ter essa oportunidade de estar aqui e conversar sobre aspectos tão importantes da nossa área.
É, e onde você trabalha teve muitas mudanças recentes, né, então tem produto novo, nome novo, muita coisa Uhum, nova chegando. exatamente. É isso mesmo. Para para quem está começando a te conhecer agora, você já trabalha na área há um tempo, né, e já deve estar vendo de inteligência artificial de várias formas. Tem algum caso de uso de IA, né, que você não se pegava utilizando no passado, ou pelo menos no dia a dia do trabalho, e hoje você não se vive sem? Com certeza. Bom, o primeiro que eu posso dizer é ele, o próprio ChatGPT. No início, quando a gente começou ali o entendimento dele, a fazer essa imersão no ChatGPT, eu julguei horrores e olhava com um ar assim: "Eu não preciso disso para me ajudar, eu nem preciso dele para isso". E hoje ele é aqui o meu, como se fosse um trabalhador aqui do meu lado. Eu uso muito ele para me ajudar até mesmo em questões de, poxa, provocativas. "Poxa, eu tô pensando por esse lado, me provoca, vamos ver se a gente tá aqui no lugar certo". Então eu não me vejo sem mais. ChatGPT hoje é um grande aliado. É, o ChatGPT tá usando eu tô usando agora o Claudinho, Claudinho, muito bom. tem o Geninho também, o O Gemini, Geminho, é isso e tem mesmo, o cara. Gepeto, é. Gepetinho também. Eu já chego chamando eles assim, entendeu? Pra gente já criar uma intimidade e ele performar ainda melhor. Vai que a educação E ganha, né, pois é, né, no futuro, né, no se tiver lá futuro. a Skynet, Exatamente. você já vê que você estava tratando a IA bem desde Exato. sempre. No histórico, né, a gente já tem ali uma amizade. Nossa, eu acho que o próximo quebra-gelo eu vou perguntar pra galera se o pessoal agradece a IA nas respostas. Olha Acho aí, que o quebra-gelo vai ser interessante. muito bom. Antes da gente falar desse novo craft, né, ou nessa nova forma de trabalhar nesse contexto do nosso trabalho, eu queria te entender um pouquinho o que é que te trouxe até aqui, como é que foi a sua trajetória até chegar no cargo de liderança e estratégia de produto na Weave, como é que é o seu background em UX, e o que é que te influencia também a fazer a sua gestão de pessoas. Ah, legal, Caio. Bom, a minha trajetória eu tenho um carinho especial, assim, como ela se deu. Eu fiz uma migração de carreira, eu trabalhava em algo completamente diferente, mas eu tinha uma bagagem muito boa de atendimento ao público, uma bagagem aí de humana, né, conversando muito com as pessoas, e eu acho que isso é um ponto crucial para nós designers. E ao fazer essa migração de carreira, eu me identifiquei muito com a parte do conversacional, principalmente por essa parte de comunicação, uma parte que eu tanto gosto. Eu comecei por um trabalho muito mais braçal, muito mais manual, muito mais de execução. E no meio dessa minha trajetória, eu já estava ali numa empresa que era a Solvitec, uma parceira Blip. Eu me peguei perguntando como seria se eu pudesse ter um papel mais estratégico? Poxa, eu quero executar menos, eu quero ter um papel de decisão, eu quero participar, eu quero ser consultada para, opa, o que que você acha? A gente vai por aqui ou a gente vai por ali? E tive muitas boas oportunidades ali ao longo do crescimento nessa carreira, até chegar na Whitewall e cumprir ali o papel de liderar o time de UX, liderar esse time de design, que, poxa, tem todo o meu coração. E sobre a sua pergunta sobre quais estratégias eu uso hoje para minha liderança, eu gosto muito de falar que é uma liderança mais humana e menos técnica. No dia a dia, nas nossas reuniões, a gente traz muito a pauta humana. Como que você se sente perante a tal tecnologia? Cara, você viu a nova atualização de tal aplicativo? O que que você sentiu na hora de usar? Ah, quando você usa tal tecnologia, como é? Poxa, vamos pensar como a gente leva isso para os nossos projetos, como a gente leva isso para os nossos clientes. Então, eu gosto de falar que é uma liderança bem olhando para esse lado humano, em como nos sentimos e como é o humano com a tecnologia. Nessa parte do sentir e no humano, como é que você está lidando, assim, com essa questão de ter muitas novidades, né? Então, hoje o mercado da gente está bastante aquecido, toda semana tem coisa nova. Mas quais são os desafios, assim, que você tem de acalmar os ânimos, de ajudar a galera a aprender tudo ao mesmo tempo? Como é que tem sido pra você?
interessante essa pergunta, porque ela é muito real e ela acontece todos os dias. E é tão engraçado que é uma velocidade, assim, de um dia para o outro, e não, às vezes, de nascer uma nova tecnologia ou uma nova ferramenta, mas a gente descobre novas formas de usar uma determinada ferramenta que faz com que ela performe melhor. E aí é aquela reunião do tipo: "Pessoal, isso daqui que a gente está fazendo, vamos agora por outro lado, porque desse jeito está sendo mais assertivo". Então, eu brinco com um time que é bem isso. Pessoal, estressa muito a tecnologia, estressa a IA, vamos entender ali quais são os desafios, como é que ela se comporta e vamos tentar novas oportunidades de entrar nisso e trazer os melhores resultados e benefícios. Então, eu acho que a forma que a gente tem lidado melhor com esses desafios é justamente essa. No começo do episódio aqui, eu fiz um trocadilho da questão da Weave, que até alguns meses atrás era Whitewall. Eu acho a empresa que você atua, ela é bem peculiar, porque ela cria produtos, cria tecnologias para um produto existente, e ela também faz a parte de delivery, né, entrega soluções para os clientes reais. Será que você podia contextualizar um pouquinho a Weave, o que é que vocês fazem, um pouco dos produtos que você está lidando hoje, até para a galera conhecer mais vocês? Com certeza. Bom, a Weave, que até pouco tempo era Whitewall, é assim, nossa queridinha, porque a gente tem frentes muito legais de atuação nesse âmbito da inteligência artificial. A gente entrega soluções conversacionais, além disso a gente faz uma consultoria acompanhando esses clientes e evoluindo esses produtos digitais e conversacionais, sempre ali com o IA. Além disso, a gente tem muitas extensões interessantes para poder usar ali no dia a dia, agregar nesse trabalho. E agora a gente lançou também a nossa plataforma ali, o Wiser, que utiliza inteligência artificial para justamente trazer métricas essas que são direcionadoras de decisões muito importantes. Então é a partir de análise dessas métricas e desses dados que a gente consegue evoluir, fazer esse papel de consultoria muito mais profissional e pegar ali na mão do cliente e alavancar todo o produto dele. Então essas são as frentes que a gente tem trabalhado atualmente. Hoje o seu time, ele tem gente que trabalha com design convencional, UX, UI, é um espectro bem abrangente, né, porque vocês fazem praticamente tudo, eu diria. Exatamente. É bem isso, é uma divisão, assim, muito muito bacana de a parte de UI ali, a gente brinca, né, que o Adriano, ele é apaixonado por essa parte de tela, por essa parte criativa, por essa parte UI da coisa. Então tudo que tem de UI, ele: sou eu quero, eu quero". Então, eu particularmente, eu não sou a mais fã da parte de UI que existe, eu gosto muito da parte estratégica, da parte ali mais de raciocinar tal coisa, resolver um desafio. E, enfim, a gente se diverte, assim, com cuidando dos prompts, cuidando da arquitetura, desenvolvendo os fluxos e lidando com inúmeros desafios que nos aparecem aí no dia a dia. É, e desse produto novo que vocês lançaram, né, até a postura de vocês tem sido legal, porque vocês agora estão atuando, né, de uma forma mais estratégica com os clientes, e eu imagino que você deve perceber, né, essa diferença que tá tendo no próprio papel do designer, né. Tá deixando de saindo do fazer, né, para o pensar no que é que vai fazer. E como é que você tá vendo essa mudança, assim, do designer mais deixando de ser operacional para atuar de uma forma mais estrategista, né, como você falou, você gosta de estar atuando. E onde é que você acha que quem está trabalhando como designer pode estar tropeçando, não tá percebendo essa mudança, assim? Uhum, Porque, assim, o a ferramental meio que diminuiu a dificuldade de utilizar, né, agora você tem que ser mais estratégico, né. exatamente. Eu acho que um ponto de maior tropeço, assim, que eu noto conversando com pessoas na área, é essa aversão à inteligência artificial, a essas plataformas e ferramentas, fazendo com que coloque isso em 2 cenários diferentes. Na verdade, quando você faz as pazes com essas ferramentas, com essas plataformas, a gente consegue ter um mix
de um trabalho muito mais assertivo. Então eu acho que o maior tropeço inicial é esse, essa aversão do tipo: "Não vou usar a inteligência artificial no meu trabalho. Não, mas isso daqui vai tirar aqui o meu mérito, poxa, eu vou usar um texto de IA". E na verdade isso tudo muda agora com esse novo papel. Tá tudo bem a gente utilizar dela para trazer 10 textos, mas a nossa capacidade estratégica, racional, de entender regra de negócio, de estar imerso no produto do cliente, é totalmente nosso esse papel, é totalmente do UX. Olhar, decidir, analisar e trazer o melhor disso. E eu brinco também que com o time que é pessoal, o bom resultado da IA também é mérito de vocês, porque explicar para ela, delegar para ela também é uma arte. Para você fazer com que ela performe bem, é necessário uma boa delegação, um bom prompt, um bom entendimento ali com ela. Então também é um sucesso seu ter uma resposta muito assertiva dela. E não é uma perca de mérito, muito pelo contrário. Então eu acho que esse tropeço talvez dê uma trava aí é, nessa, nessa questão, e na verdade fazer as pazes e utilizá-la como uma parceira de trabalho é o melhor cenário para alavancar resultado, entregas e mudar o nosso novo papel, que é um novo papel, né. É, essa questão de ver a IA como parceira é um jeito mais interessante, assim, de ver, porque existe essa competição de querer comparar, né, o que é que dá para uma pessoa fazer versus IA fazer, e nem sempre o que a IA gera de fato valor, assim, ao passo que talvez uma pessoa sozinha, talvez gere o valor, mas gere a um custo muito alto, assim. Então, se a Com gente pode certeza. trazer um IA nesse contexto para ajudar os 2, o Sim, sistema funcionar melhor e a pessoa entregar melhor, acho que todo mundo sai ganhando. com certeza. E eu brinco, né, eu falo: "Pessoal, fiquem tranquilos, tudo que a tecnologia soluciona, ela também arruma um problema. Então ela arruma uma solução e ela também arruma um problema. E adivinha, os problemas somos nós, seres humanos, e principalmente designers que cuidamos, que estamos ali atentos nessas tomadas de decisão, nessas estratégias mais racionais, então fiquem tranquilos". Não sei se vocês estão lidando muito com essa questão, mas a gente vê hoje que tem muitas empresas que estão querendo utilizar a IA para tudo, automatizar tudo que tem, assim, para ser feito. E a gente está vendo agora que está tendo alguns dados, né, que estão mostrando que nem sempre é o caso de automatizar tudo e o consumo de token está muito alto, já não é mais assim como era o discurso há um ano atrás. Onde é que você acha que o pensamento do designer vai ser o diferencial nesse contexto, né? Automatizar tudo, é pensar em estratégia. Onde é que a gente pode encaixar, né, o pensamento do designer nesse sentido? O que é que ele traz de valor para esse contexto? Eu penso que, nesse sentido, é sempre crucial pensar no mix dos 2. A gente nunca deixa a inteligência artificial operar sozinha, a gente sempre está ali como se fosse: deixa eu ver se você está fazendo certinho, deixa eu ver se a regra está boa, se está tudo bem", porque de fato deixá-la sozinha, deixá-la solta para automatizar tudo, não garante uma boa entrega. Então, às vezes, a gente tem uma falsa impressão de uma super agilidade, mas a gente tem ali todo um retorno disso sem saber ao certo para onde ir. Eu gosto muito de usar uma analogia que é como se fosse um arquiteto e uma super máquina com um potencial gigante de fazer em uma larga escala vários várias paredes de concreto, vários materiais e trazer isso tudo para nós. Com todos esses materiais, sem alguém para orquestrar, não tem nada, você só tem um monte de material. E alguém para orquestrar, o arquiteto ali: "Ah, isso daqui eu consigo colocar aqui. Opa, essa parede vai para cá. Opa, esse objeto vem aqui, isso daqui a gente encaixa para fazer isso". E esse papel é o UX. Então, eu creio que seja esse mix, assim, esse orquestramento dos 2. Então você vê que o designer ele pode atuar como orquestrador dessas soluções, não como um operador, digamos assim. É mais um orquestrador. Exatamente. É um domador, é isso mesmo, o orquestrador, ele doma isso, ele acalma os ânimos, ele refina,
Ele olha ali para ver se está tudo bem e garante uma entrega de qualidade ao final. Não confio em entrega 100% de vamos dar uma olhada aqui se está tudo certo. Eu também não confio muito não Não também. é? Eu queria, explorar talvez um pouquinho, a gente pode falar um pouquinho mais, assim, e aprofundar. Hoje a IA ela tá ali ajudando muita gente na parte do craft, né, de fazer copy, de pensar em fluxos, até a apresentação dá para fazer usando notebook LM, por exemplo, mas se ela acelera tanta coisa, né, a gente fica com mais tempo livre, né, e aí talvez a nossa rotina tá mudando. Como é que você entende, assim, que fica essa nova rotina do designer? O que que a gente pode substituir com o tempo, né, que a gente passava talvez fazendo fluxograma ou fazendo tela no Pix, no Figma. Como é que você acha que a gente pode usar esse tempo, né, que a gente está ganhando para fazer o quê, né? Que outras coisas? O que é que a gente pode agregar mais com esse ganho ou buffer, né, de tempo que a gente tem disponível? Coisa que a gente conversa aqui bastante, com internamente, né, em time, é usar do nosso tempo, que não estamos fazendo trabalhos braçais e manuais e artesanais, para a gente justamente estudar e saber domar essa inteligência artificial. Então, pessoal, vamos entender as dores reais e já vamos aqui criar processo, vamos criar novos prompts, vamos refinar novos prompts, vamos entender novas funcionalidades, vamos fazer sala aqui de estudo, estressar e saber o que, que pode melhorar. Então, eu acredito que a gente ganha tempo, não tem mais aquele braçal de ficar executando caixinha, 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 e a gente ganha tempo ali para poder, enfim, aumentar nosso repertório de entendimento, de esclarecimento, de atuação, que é muito importante. Muitas vezes as pessoas falam assim: ah, a gente vai ser trocado por inteligência artificial, nós vamos perder nosso emprego. E essa frase, inclusive, eu preciso muito citar o Pacheco, CEO da Weave, é uma frase que ele sempre fala, que eu adoro essa frase, que é, não é que a gente vai ser trocado pela inteligência artificial, mas uma pessoa com entendimento de inteligência artificial, que saiba aplicar ela muito bem, ela vai tomar o seu lugar. Então, eu acho que isso é o maior ponto, assim, de entender, cara, então, já que a gente ganha agilidade, a gente ganha tempo, o outro tempo que a gente não tem é questão aqui, ó, é raciocínio, é estudo e é mudança desse nosso papel. Curioso, você falou um negócio que eu me peguei pensando. Essa semana tá viralizando, né, recentemente as cerimônias de conclusão lá nas faculdades dos Estados Unidos, e aí tá tendo vários discursos, né, de executivos, atores, etcétera, meio que parabenizando os estudantes, e aí tem alguns que estão falando muito sobre: "Ó, vocês vão ter que aprender IA, não sei o quê", a galera tá meio que vaiando e tal. Aí veio o Steve Wozniak, que é o cofundador da Apple, e fala: "Não, todos vocês, todas vocês, né, têm IA". Aí fala que em inglês faz sentido, mas em português não traduz legal, mas é AI. Aí ele Actual Intelligence. Então, vocês de fato têm de fato têm inteligência, né. E é curioso, né, porque a gente tem inteligência e tem Exato, evidências de que usar IA, talvez só por usar, talvez não seja o jeito mais inteligente, né, com de certeza, usar, Caio. né, então É tem que um ter muita ótimo ponto. intenção. É verdade, acho que intenção é uma palavra, assim, de efeito mesmo para traduzir isso. Intenção, gostei. Olhando agora para o papel do designer, né, então você também lidera designers do seu time. O que que a galera hoje que está querendo atuar como designer conversacional, né, ou produtos de IA, o que que o pessoal precisaria aprender, né? Se você tivesse talvez uma dica ali, uma listinha do que é que a galera deveria estar aprendendo, o que é que você recomendaria? Legal, porque antes de vir para cá, eu estava pensando justamente sobre isso. Eu queria fugir um pouco de trazer hard skill e questão técnicas. Isso já é o ABCD que todos temos que saber. Eu queria trazer um ponto, assim, além, que às vezes a gente nem imagina. E eu trouxe como primeiro ponto estudar pessoas.
Eu acho que estudar pessoas e comportamento humano é a métrica de maior sucesso para a gente saber fazer tecnologia, experiência conversacional para outros humanos. Se analisar perante experiências, então eu brinco com o time, todos os dias a gente tem, oportunidade de se observar perante uma experiência. Então, cara, você usou sua Alexa ali, o que que você sentiu? Você usou Você foi no avião, recebeu uma mensagem ativa, como é que você se sentiu? Você viu uma situação diferente que uma pessoa recebeu um determinado bilhete, como é que essa pessoa se comportou? Então, isso traz muito esse lado humano de criar experiências. Então, observar como a gente se sente, como as pessoas se sentem, experimentar tecnologia. Então, gente, não tem essa de preferência. Ah, eu só uso chat GPT. Não. Vamos testar Gemini, vamos testar Cloud, vamos testar o GPT, vamos expandir esse leque, porque é a partir disso que a gente ganha bagagem para ir aprendendo e sabendo como é, orquestrar todos eles, domar todos eles. E o outro que eu coloquei é entenda negócio. Entenda negócio, entenda produto, entenda cliente, entenda vendas. Isso é muito importante. E todos esses tópicos se conectando, eu acho que é o maior ponto de sucesso. Então, fui além, assim, tem que saber isso tecnicamente, estuda LLMS. Não, vai um pouquinho desse aqui que vai ser sucesso. E eu pensei, você sugerir alguma coisa das artes, filosofia, foi uma boa sugestão. Mas uma dica que eu dou é a galera fazer, enfim, quem vai trabalhar com design convencional, fala, ó, é legal você curtir um pouquinho de teatro e cinema. Acho que é um caminho bacana, assim. Teve algum tema que você se deparou? Ó, nunca pensei. Pra mim, o cinema, acho que qualquer pessoa que vai trabalhar com design convencional deveria, talvez, dar uma lida, assim, sobre. A dica que você trouxe sobre comportamento humano é fundamental e é muito peculiar, porque tem um livro do Dale Carnegie, eu acho que ele tá por aqui comigo. Tem um livro que o título é Escute, é um livro de escuta ativa. E aí você fala assim: "Pô, eu vou trabalhar com tecnologia, eu tenho que entender de escuta?" Obviamente. Uma conversa nada mais é do que um exercício de escuta. Alguém fala, outro escuta. E quem escuta se pergunta ou orienta melhor, a conversa é mais desculpa, a conversa é mais direcionada. Então eu fiquei assim: "Nossa, tá aí, um livro que não tem nada a ver O que faz todo com o que a sentido, gente né? trabalha e tem tudo a ver, assim". Então, é o que você falou, tipo, comportamento humano. Então, assim, é um convite interessante. Mas o teatro eu acho que eu Você botaria acrescenta, fé. né, Caio? E eu Acrescento, acho que é. faz todo sentido. Todo É, sentido. teatro, análise de roteiro, construção de personagens. Enfim, foi um pouquinho o tema até do outro episódio com o Adriano. E gosto também. Deixa eu ver o que mais. É isso, todos os dias, assim, a gente tem um momento bem legal que a gente chama de momento curiosidade. A gente sempre tenta mirar essa curiosidade e trazer um pouco de filosofia ali em relação à nossa profissão. E a gente vai descobrindo nesse diálogo o tanto de coisa que está envolvida dentro de UX e que às vezes a gente nem percebe. Então, às vezes a gente traz uma simples curiosidade e alguém do time fala, cara, isso é muito UX, a gente precisa ter esse tipo de atuação, a gente precisa ter esse olhar. E ninguém nem imaginou. E igual você falou, nessa lista acrescentaria várias coisas, teatro, a parte de cinema, né, que você trouxe, essa análise comportamental, esse estudo de gatilhos mentais. Cara, como as pessoas se sentem com tais gatilhos? O que isso causa nelas? Em qual momento usar? Então, o comportamento humano é algo muito forte, assim, para a gente estudar nessa área e obter bons resultados. É, testar o produto é, acho que a melhor coisa, assim, de você se ver. Mas eu vou te ser sincero, tá? É viciante porque aí você se pega analisando sempre quando você tá É horrível. consumindo os É horrível, é, Caio. você vai Ninguém fala sobre pô, isso. não, porque você tá ali no momento, né, que você tá, tipo assim: "Ah, eu tô aqui viajando", aí você começa a ver as coisas mexendo, você assim: "Deixa eu ver isso aqui, como é que vai ser". Aí você tá Exatamente. vendo o filme, aí acontece uma cena, aí você assim: "Nossa,
isso aqui vai ser usado pra tal coisa, deixa eu ver quando é que isso aqui vai voltar. Porque assim, Exatamente. no filme não tem coisas aleatórias, até o aleatório que foi feito de forma aleatória, se ele passa por um corte final, ele tem que ter uma razão de existir ali. Com A não ser certeza. que o diretor tenha a intenção de te deixar maluco pensando no que é, porque às vezes acontece É, isso. dá Mas vertentes ali, né. geralmente pois é, pô. Estava vendo esses dias, acho que em português é Rivais, Challengers. Você já viu esse filme? Não, É com a Caio, não vi esse filme. Zendaya de tênis. E aí vai um leve spoiler, Aham. é que o plot do filme é apresentado no início do filme, e aí ele é Ah, que desvendado no final do legal. filme. Aí quando Vou você vê o assistir. filme, é isso. Mas aí quando você tá analisando pelo discurso de construção de roteiro, você vê um diálogo muito bobo, assim, você tá vendo assim, tem um motivo dessa fala tá acontecendo, isso aqui uma hora vai voltar. Aí você fica olhando assim: "Ah, é aqui que É voltou, isso. é isso". Pois é. Aí quando você fica pensando por essa ótica, às vezes você é isso, é viciante. É Acaba que mesmo, você Caio. É fica muito de mesmo. olho nas entrelinhas das coisas. Totalmente. Ninguém fala sobre essa parte, a gente fica muito chato com absolutamente tudo. Às vezes eu entro numa loja, eu falo: "Poxa, a UX aqui dessa loja não tá assertiva", porque a tendência do usuário é entrar aqui e fazer tal situação. Se eu entro e essa situação aqui não tá aqui me esperando, então não tá assertiva. Isso daqui já é uma trava para mim, é uma Você trava no acredita que funil. eu passei por uma situação dessa recentemente com o cabelo, eu tô deixando o cabelo crescer de novo. Aí Ah, dessa vez eu Caio, estava incrível. pensando eu fui numa loja de cabeleireiros, é uma loja Mundo Tal, não sei se você já foi nessa loja, mas enfim. Hã, Cheguei lá, aí a pessoa: "Oi, boa tarde, tal, boa tarde. Você tá procurando algum produto?" Eu disse: "Estou". Aí ela: "O que que você quer?" Aí eu disse: "Ah, eu tô pensando em deixar o meu cabelo um pouco mais volumoso, eu tô querendo deixar ele crescer, às vezes ele fica muito ressecado". Aí a pessoa me devolve: "Ah, mas você quer hidratar ou você quer fazer uma máscara?" Aí eu: me diga você, por "Putz, favor, tô te dizendo a minha eu não dor, sei, tô te eu não dizendo a minha sei", dor, eu tipo, preciso de uma solução, meu Deus. qual é diferente? Ela disse: "É, né, um você pode usar assim, outro você pode usar assado". Você falou que é volume, aí tem esse outro produto, mas ele faz isso. E o que é que você quer? Aí eu já fiquei tipo assim: "Não sei moça, tipo, eu nunca comprei esse produto, eu só Exatamente, queria um cara. creme pra passar depois do banho, pra deixar ele um pouco mais hidratado". "Ah, então você tá querendo um condicionador?" Eu disse: "Não, condicionador eu compro em qualquer Será? loja". Aí ela começou eu não faço a Experiência não mínima ideia, assertiva. Clara, eu não faço a mínima ideia como é que é esse negócio. Mas aí ela começou a contar que tem tipos, volume, densidade, aí tem outros pra deixar é frizz que chama? Aham. Pois Isso é, tem aqui, ó, condicionador isso aqui, ó, puro frizz da umidade da minha cidade. não, então, mas é que tá, tipo assim, eu não conheço essas Não coisas. sabemos, né, Caio, a gente precisa de alguém que pegue na nossa mão e diga: "Cara, você precisa disso, disso, disso e disso". O perfil que chega é o quê? "Tô indeciso, não sei, só quero uma solução". Pois é, aí na hora É eu fiquei assim: exatamente "Poxa", isso. mas na minha cabeça estava assim: "Você quer fazer essa venda mesmo?" Tipo assim, eu não tô sabendo explicar, e você tá me perguntando com palavras específicas, não vou Agora eu saber vou ter que ir explicar. embora, que agora eu tô entendendo que vou ter que estudar sobre cabelo para eu chegar aqui mais informada. É isso, Ai, pois cara, é é. muito Mas aí muito você se bom o seu pega nessas exemplo. ciladas, assim, tipo, você fica analisando. Exatamente. Outro dia, estava no restaurante, aí uma pessoa eu pedi um restaurante mexicano aqui perto de casa que abriu, aí eu passei um tempão pra comer uma O taco? queijadilha. Ah, Não, tá. queijadilha. Vê como vai ser fácil esse feedback. Aí a pessoa reparou que eu passei um tempão pra comer, aí eu terminei de comer a queijadilha e tal, aí ela virou: "Você não gostou muito não, não foi, da queijadilha? Tinha alguma coisa errada?" Aí eu disse: "Ah, eu não gostei muito mesmo não". Ela disse: "Mas o que foi que aconteceu?" Eu disse: "Eu achei um pouco estranha a apresentação do prato". Aí ela: "Foi? Por quê?" Aí eu disse: "Você já viu aquelas plantas que comem inseto?" Não sei se você já viu o vídeo disso. Aham, É uma planta que faz assim, e sim, fica uns ela é assim. garfos assim pro Exato. é. Aí eu disse: "Pois é, eu parecia que eu estava comendo isso, assim". E a apresentação da queijadilha era essa, era uma queijadilha fechada, com as flores de hortelã pra fora, aí parecia as patinhas da formiga, assim. Aí eu fiquei um pouco estranho, assim, de comer. Aí quando eu fiz Total. assim, ela disse: "Ah, eu entendi". Eu disse: "Pois é, eu acho que eu mudaria a apresentação".
amigo meu falou: "Nossa, cara, mas esse tipo de coisa a gente não fala". Eu disse: "Uai, mas ela perguntou, ela até reparou que Feedback! eu demorei". Pois é. Feedback! Isso é Uai, muito mas importante no restaurante a apresentação não tá tão enfim, talvez tenha gente que goste de comer planta que come inseto, mas eu pra gente não sou ver, essa né. pessoa. Isso traz novamente o gancho do comportamento humano. Tem coisas que são completamente irracionais, mas que elas pegam em algum lugar. E a gente precisa ter cuidado com certas apresentações, com certas ofertas, porque pode soar estranho, pode soar diferente e impactar uma experiência. Então, ai, esse assunto é maravilhoso, assim. Todo dia eu tenho alguma coisa legal assim com o time para conversar. Pessoal, vocês viram que o a embalagem de tal produto mudou? Nossa, eu tô muito brava, não teve o UX para fazer isso, cara. A nossa tendência é olhar e fazer tal coisa, como é que eles mudam? Não tem nenhum produto que é assim, ninguém vai usar certo. Não, é verdade. É, muito bom. E calma que eu fui pegar uma água. Nem Eh, preocupa. considerando o papel do design conversacional como uma área de atuação, né, como é que você vê a mudança dessa área para os próximos anos? Será que a gente vai continuar trabalhando do mesmo jeito? Ou com a inteligência artificial, a gente vai mudar um pouco a nossa atuação? Cara, eu acho engraçado que eu tenho certeza que se a gente pegar esse nosso papo de hoje, dia 29, e assistir daqui a um ano, tudo que a gente falou aqui vai ser completamente diferente. E não diferente do tipo, ah, nossa, vão ter coisas assim extraordinárias, mas detalhes que a gente está olhando hoje, que daqui a pouco vão ser completamente diferentes, coisas que a gente entende hoje, que daqui a pouco já vai ter outra faceta. Então eu tenho certeza que essa velocidade acontece e que vai ser completamente diferente. E é por isso que é tão importante estarmos atentos a essas mudanças, se agarrar a essas tecnologias, aprender a orquestrá-las e trabalhar com elas, para a gente ir crescendo junto nessa constante. É, e na medida que surgem novas ferramentas, né, acho que o conjunto de, talvez, atuações e competências e habilidades também mudam um pouco, né. Hoje você vê que, por exemplo, o dia a dia de vocês, ainda tá na parte de desenho de fluxo, acho que com o produto que vocês lançaram, vocês agora estão indo mais para a parte de dados, eh, muda um pouco, assim, o repertório, a atuação de vocês? Bastante, Caio. É engraçado porque a gente tem um mix de várias atuações. Ainda assim, há aquele trabalho braçal dos fluxos, ainda acontece, mas, às vezes, tem situações, projetos, principalmente com inteligência artificial, que a gente pega, que não tem nada de fluxo. É uma página em branco, que tem uma IA muito potente, com um determinado foco que ela precisa cumprir, e a gente se olha e fala: "Uau, que eu faço com isso daqui? Eu tô com um papel em branco, seria muito mais fácil eu desenhar caixinhas, mas é muito mais desafiador, porque exige um senso de conseguir traduzir o que esse produto precisa, alcançar objetivos para esse cliente, passar isso de forma muito clara e assertiva para um time técnico, então isso é muito desafiador. Então, às vezes, a ideia é: "Caramba, fazer caixinha seria muito mais fácil". Então, como eu falei, eu entendo que agora é algo totalmente aqui. E eu vejo que daqui para frente será exatamente assim, sempre nessa estrutura mais racional, mais estratégica, mais desafiadora, porque é muito desafiador. Às vezes parece que é mais fácil, né, tipo: "Não, gente, coloca isso daí na IA e boa". Cara, não é mais fácil, muito pelo contrário, é por ter algo tão grandioso e com tantas possibilidades, que eu preciso exatamente refinar tudo, aparar muitas arestas, para eu ter um resultado muito assertivo, senão isso daqui sai de controle. E Hoje você vê que o designer conversacional, ele ainda atua na parte de fluxogramas ou ele vai para um patamar mais abrangente, assim? E aí talvez se você puder relacionar a sua resposta até com o Wiser, acho que amplia mais o leque de atuação desse profissional no contexto de vocês. perfeito.
existe ainda assim esse tópico dos fluxos, dessa parte dos blocos, e como é que o Wiser entra, né? O Wiser hoje ele é uma ferramenta poderosíssima, onde ele traz um compilado de dados. Só que é interessante, porque não é só ver dados. Dados me norteiam, são uma bússola para mim, mas eu ainda preciso entender comportamento. Então, o cliente não está avançando. Tá, isso é uma métrica. 60% dos meus clientes não estão avançando. Por quê? Vamos ver a conversa real? Bora ir nesse tópico, nesse gargalo, e entender como é que as pessoas estão lidando. Então, isso que é muito interessante. Não é só se guiar por um dado, é ir atrás do comportamento. Ou então até o contrário. Gente, mas isso daqui está muito assertivo. Isso daqui estava validado, isso daqui é para performar muito bem. Por que não está performando? Entra e vai vendo a conversa real do usuário, o comportamento real do usuário, o sentimento real dele. E é no momento que a gente deixa, Caio, às vezes o técnico um pouco assim em segundo plano para fazer uma imersão justamente naquela parte do comportamento humano. Então, claro, o técnico ele sempre vai ser importante. Heurística, se basear por isso e aquilo, sempre muito importante. Mas o maior direcionador é o que o ser humano está sentindo. E um exemplo interessante que eu também trouxe esses dias com um time que foi muito legal é que tem uma empresa determinada de banco que implementou uma nova funcionalidade de Pix de forma completamente conversacional. Então, em vez de você ir clicando ali em botões, você fala, tipo, eu quero fazer um Pix para fulano, tanana, num modelo conversacional. E, e tem tudo para ser ótimo, mas olha como é engraçado quando a gente pensa no modelo de fazer um Pix, o cenário de fazer um Pix. Cara, às vezes eu tô numa fila, para mim é muito mais fácil apertar botões e chegar até lá. Então, você vê, tem toda uma defesa para fazer aquilo funcionar, mas no comportamento e como a gente se sente perante aquilo é completamente diferente. Então, por isso que eu gosto muito de defender o gente, mas como é que a gente se sente? Isso daqui é usual? Isso daqui dá certo? E quando eu estiver numa situação estressante, cara, eu não vou conseguir nem digitar, sabe? Então, eu gosto de olhar por essa perspectiva. Não sei se é o mesmo banco que a gente está falando, Acho que é. mas eu achei peculiar porque era uma interação dentro de um app. E aí você tem um modelo mental do app, né, do Exato, aplicativo. E aí você já usa ele de uma certa dinâmica, e aí de repente colocar um chat é tipo um anúncio no meio do filme, assim. Você fica exatamente, assim: "Uai, Caio. por que eu tô vendo isso aqui?". Não é nem um anúncio, Exatamente. esse anúncio de youtuber, é tipo: "Nossa, vamos fazer uma viagem? Vamos. Eu tenho que pegar esse celular aqui pra fazer uma viagem. Tá vendo como esse celular assim?". Você fica assim: "Por que que isso aqui tá Por que ele esse apareceu? displacement, por que que apareceu assim?". Mas é peculiar, porque, assim, existe, por exemplo, eles chamam de neobank, acho que é assim que é a pronúncia certa, que são bancos que já nascem nessa era digital, e aí Uhum, tem uma startup aí que já é um banco que funciona, dentro do sistema operacional do WhatsApp. Eles se posicionam dessa forma, né. E aí é um banco que nasceu dentro do WhatsApp e, portanto, ele só funciona no WhatsApp. Aí, nesse caso, a pessoa não tem pra onde fugir, realmente o conversacional é o rolê, é é o o modelo mental. exato, E aí parece que esse banco ganhou certa proeminência, e aí os outros bancos estão tentando trazer o chat num implementar, contexto de né. aplicativo. Aí fica um pouco estranho, assim. Exatamente. E olha que interessante, né, é um sentimento que a gente tem de estranhamento usando uma coisa que você fala: "Cara, no dia a dia isso não é assertivo, é muito mais rápido clicar". E conversando com os clientes, eu sinto muito isso. A gente tem uma novidade tão grande de inteligência artificial que às vezes é preferência que eles coloquem tudo como inteligência artificial. Então, não, tira todos os botões, não quero com cara de bot. E aí eu sempre venho com a mesma ideia. Falo, pessoal, tá tudo bem ser um bot. É muito importante saber que estou falando com um bot porque a gente já alinha expectativas. E vem cá, qual que é o problema do botão? O botão é muito mais assertivo. Eu prefiro 1000 vezes, eu sou melhor amiga dos botões. E aí eu brinco com o pessoal na reunião, com os clientes. Gente, você tem um interruptor do seu lado para você apagar a luz e você tem a Alexa. É mais fácil você apertar no interruptor ou você falar,
Alexa, desliga a luz. É muito mais intuitivo você apertar no botão. Eu falei até baixo, que eu imaginei que a minha Alexa ia responder, e ela respondeu. Mas olha o exemplo, né? Às vezes é uma novidade tão grande assim que você quer trazer e, poxa, não, agora é inteligência artificial e a gente deixa uma coisa muito mais intuitiva de lado, sendo que é muito mais assertiva. Pois veja só, entre fazer um Pix e digitar fazer um Pix, de um lado a gente tem um clique de um botão e do outro a gente tem que Exatamente, clicar cada letrinha até conseguir fazer exatamente, o Pix. exatamente. Os Pois é, botões são aí talvez maravilhosos. a quantidade de cliques é uma métrica a se analisar. Olha aí, Não é sei. um dado, É um dado, é um jeito é peculiar de um dizer. dado. Você sabia que fazer um Pix conversando tem tantos cliques? É assim, é como eu falei, assim, cada caso é um caso. Eu sou a favor do conversacional e tal, Também, mas eu amo. penso muito na questão da coerência. Tipo, será que é coerente a gente fazer isso aqui nesse contexto, assim, nesse local? Com certeza. Qual que é a forma que as pessoas costumam fazer essa ação? Poxa, num contexto X, Y, Z, opa, então aí E para não parecer que eu tô contra a questão do banco, o contrário também é verdadeiro. Então, tipo assim, pô, vai ter um cenário que vai ter um fluxo que é um formulário, né? Meio que eu vou fazer uma sequência de perguntas. Será que o conversacional é o melhor lugar? Será que não é melhor jogar para uma página que dá para a pessoa ler as informações, editar elas e submeter elas, né? com Mas certeza. enfim, aí tem cada caso é um caso. Ah, se for no WhatsApp, dá para fazer no Flow. Dá para montar ali Exatamente. todo o formulário através do contexto do WhatsApp, a pessoa fica dentro da mesma experiência. Enfim, no fim do dia eu acho que é muita questão do contexto, da, da coerência com a experiência, por Do aí vai. sentimento que gera, da É, esse, experiência, da usabilidade, esse é do isso Pix mesmo. eu ainda fico. Eu penso, né? Eu devo estar no teste AB, só pode. Exatamente, exatamente. Mas é Ai, muito isso. bom. Ó, a gente tá meio que chegando aqui no tema do episódio, sim, que é o mapa do novo designer, né? Essa questão da gente entender mais sobre essa, como é que eu posso dizer, o novo craft, né? Que a gente tem Uhum. pros designers dessa era da inteligência artificial. E aí eu queria saber se esse novo craft, né? Como é que você define? A gente tá falando aqui novo craft, mas se a gente for abrasileirar, né? É o artesanato, né? O fazer, o artesão, o trabalho do artesão. Como é que você define primeiro, como é que se define esse novo craft, e o que é que entra para essa lista de habilidades que um profissional júnior, pleno, sênior precisa saber hoje em dia para atuar nesse novo craft aí? Boa. Bom, se ser o UX é entender comportamento, intenção e contexto, eu acho que isso conversa muito exatamente com esses 3 tópicos. Então, quais são os papéis essenciais? Primeiro, definir bem experiências, então esse UX, estruturar bem a experiência que vai acontecer, saber o melhor fluxo, entender de arquitetura, entender de prompt, interpretar bem o comportamento humano, então um UX que olha para além do que o usuário está dizendo, o que que ele tenta, fazer, se está frustrado, se tem dúvida ou não, reconhecer padrões de comportamento, pontos de abandono para também criar essa atmosfera confortável para o sucesso desse, enfim, desse chatbot, desse produto. Além disso, criar intenções muito claras. Então, eu acho que o UX, principalmente o conversacional, ele precisa garantir a comunicação clara, natural, simples, assertiva. É aquela coisa, a IA pode até gerar texto, mas quem garante que está funcionando, que está fazendo sentido, que está dentro da experiência, é o UX. E além de tudo, eu diria que tem ali um equilíbrio de pratinhos. Então é equilibrar usuário e negócio. Então o UX precisa considerar que negócio, que alcançável esse negócio quer chegar, se eu estou indo no local correto, o que, que é tecnicamente viável. E o lado técnico, ainda assim, é muito importante. Eu acho que mesmo eu sempre defendo, né, o lado humano primeiro e o técnico segundo, mas eles andam juntos, então a parte técnica é extremamente essencial, extremamente importante, até para a gente fazer funcionar melhor as coisinhas que estão aqui, as ideias que estão aqui. Então,
o técnico tem que estar também. É, nessa nova era aí da IA agêntica, IA generativa, o designer agora é meio que orquestrador de valor, né. E aí ele vai tanto gerar valor para o negócio da empresa, mas para o usuário. E aí, de acordo com o tipo de produto que ele está lidando, ele pode talvez olhar para aspectos específicos, né. O aplicativo é de um jeito, um chatbot de outro, um site de outro. Com Mas na certeza. tendência, né, que a gente está vendo de muita coisa virar conversacional, a gente deve ver que o conversacional vai entrar em nuances que a gente ainda não sabe. Eu acho que, assim, um grande desafio na minha cabeça que eu vejo agora é a questão das interfaces generativas, líquidas, né. Essa que você fala uma coisa e ela cria para você. Esses padrões de Parece, né. interação, ele abre muitas possibilidades, né. Então, não acho que como é que eu posso dizer? Não acho que é errado, acho que é normal, até porque eu uso também, Uhum. mas eu acho desafiador, assim, pra pessoa saber de tudo isso. Verdade, Caio. Desafiador é uma palavra que define muito. É extremamente desafiador. E é aquela coisa, né, que a gente conversou, é velocidade, é tecnologia nova, é entendendo, é trocando a roda enquanto o carro está andando. Então esse carro está andando e a gente está ali descobrindo, atuando, entendendo a melhor performance, e aí do nada chega uma nova tecnologia, então é muito desafiador. É, mas aí a gente pode ter, eu estava falando com uma amiga esses dias, a analogia que eu uso eu vejo a questão de carros e pontes. Construir uma ponte, você vê aquele negócio grande construindo e pra onde ela vai levar alguém, né. Agora carro, a gente olha pra rua, tem carro novo todo no Brasil nem tanto, mas tem carro novo todo dia. É verdade. E às vezes é difícil da gente entender todos esses carros, mas se eu vejo que tem uma rua nova sendo construída, eu me pergunto: "Pra onde ela vai?", né, Aham. que aí vai passando vários carros por ela. É E verdade. hoje esses modelos de IA, né, estão surgindo muitas coisas novas todos os dias, variações, né, de aplicabilidade deles, mas assim, o chat realmente é uma ponte interessante, assim, agora o pra onde vai depois, essa é a pergunta complexa, assim. E aí talvez o convite que eu faço pra você e pra galera é olhar essas pontes, tipo assim, que coisas são mais pontes, assim, fundacionais, né. Estava vendo Exatamente, um tweet esses dias que era sobre a ansiedade de aprender tudo ao mesmo tempo, com tanta novidade, né. Aí o cara falava assim: "Se você for parar a pensar, o que a gente aprendeu há 6 meses atrás já tá meio que em desuso. Mas se exatamente, você tivesse aprendendo a programar, uma linguagem de programação tipo Java, que já existe há mais de 20 anos, com certeza esse conhecimento ainda é relevante para você, porque você com pode usar uma certeza. IA para programar em Java para você. Mas se Exatamente, você não entender Java, você vai ficar limitado ao que a IA tem para te entregar, assim. exatamente. É uma base muito sólida, né. É a base, exatamente, essa questão da base em si. Você acha que a atuação do não, a gente sabe que é diferente, né, tanto é que o cargo muda, né, mas o júnior, pleno, sênior, nesse contexto, eles vão ter atuações diferentes, impactos diferentes? Como é que você enxerga? É interessante, porque eu creio que eles precisam ter as mesmas ideações, mas por uma limitação ali da experiência, do tempo que se trabalha, ainda assim tem coisas que vão precisar ser mais trabalhadas. Então, no final, esse júnior, ele vai precisar da mesma estrutura que esse sênior tem, mas até que ele desenvolva esse pensamento mais crítico, esse olhar mais estratégico, tem um caminhozinho aqui do lado. Então, no final, tudo se comunica, mas esse tempo de maturar esse conhecimento, de maturar essa sagacidade, pegar essa malícia da coisa, eu acho que é o que separa. Então, eu não diria que, para ele é muito diferente, ele tem que saber isso, isso e isso. No final, todos nós temos que ter a mesma bagagem em relação a esses papéis, né. Então, eu diria que é por aí. Eu acho que todo mundo que trabalha com experiência é um arquiteto de geração de valor, Uhum, como eu falei, né, de um lado do negócio e o lado do usuário, assim. E aí, a ferramenta tá mudando, mas a geração de valor tem que acontecer, né, com de formas certeza, diferentes. Aí que com vem a pergunta, certeza. né, até onde você acha que vai a necessidade da pessoa designer saber de tecnologia
E onde é que começa a necessidade, né, de pensar mais em estratégia? É interessante porque tem uma pessoa que, quando chegou no nosso time há muitos anos atrás, ela fazia também uma migração de carreira. Então, para parte de tecnologia da coisa, ela ainda esbarrava ali, tipo, opa, isso daqui eu não sei muito bem como funciona, mas ela era muito boa no conversacional, na estratégia, na experiência. E olha que engraçado, mesmo ela tendo essa bagagem maravilhosa no conversacional, o ponto técnico, a falta do ponto técnico, foi um tropeço no caminho dela. Então, antigamente, eu até pensava, o técnico, a gente tem ali o time técnico, enfim, mas hoje eu penso completamente diferente. O técnico é extremamente importante, ele é crucial, ele é o coração, assim, da coisa. Eu acho que ele é a base, é muito importante. A gente esbarra aí em questões de lógica. Você fala lógica, cara, lógica, o UX ele precisa ser afiadíssimo na lógica. E então assim, o técnico ele é super importante. Não é aquela coisa que, eu nem vou usar isso. Não, você vai usar, isso vai te direcionar bem, isso vai te ajudar a tomar decisões, isso vai te ajudar a, entendendo o técnico, eu sei o que eu posso fazer, eu sei o que eu consigo mexer, eu sei o que eu posso criar, porque eu sei o técnico. Então, o técnico é muito importante. E a estratégia? A estratégia é assim, deixa eu pensar se eu colocaria primeiro técnico e depois estratégia. Eu colocaria técnico e depois estratégia, porque às vezes você não consegue basear bem a sua estratégia com um conhecimento técnico limitado. Então, o técnico ainda assim é mais importante, a estratégia vem depois como duas coisas juntas, que caminham juntas e são essenciais. Então, eu diria que seria essa ordem. É, o eu gosto do pensamento técnico também, ainda mais o Pacheco, por exemplo. É raro ter um CEO que é muito técnico. O Pacheco é extremamente técnico. E o time técnico de vocês também é bem técnico, assim. E hoje eu gosto, assim, de ler documentação e tal. Eu travo um pouco no fazer, assim, mas eu Uhum, gosto de entender, tipo, até onde essa parte técnica pode ir, né. E aí talvez eu não seja a pessoa exatamente que vai estressar até chegar naquele ponto, mas eu gosto de exato, entender até onde eu posso chegar. exatamente. Essa curiosidade eu acho um tempero, assim, muito importante no UX. É muito importante você ser curioso, cara. Cara, como é que isso aqui funciona? Tá, mas se isso daqui entra ali na API, como é que retorna? Mas por que que acontece isso? E isso direciona melhor as nossas decisões. É entendendo alguma coisa, claro, um pouquinho mais limitada ali no técnico, talvez como funciona, que você estrutura melhor a sua estratégia. Por isso que nesse pensamento aqui agora conversando com você, eu falei, acho que eu ponho o técnico primeiro, porque minimamente esse conhecimento aqui ajuda a gente a basear o nosso estratégico. Então, não precisamos saber coisas ali que o time técnico vai implementar e coisas que só eles sabem, mas outros aspectos são muito direcionadores pra gente. Saindo um pouquinho dessa parte de criar, de fazer, de construir, né, indo para a parte de evolução, você que está aí numa empresa que está criando produtos de dados, né, para identificar gargalos e oportunidades de evolução do projeto, como é que você entende que o uso dos dados ajuda a criar estratégia conversacional, né? Como é que você ensina o seu time a ter esse olhar para os dados, né, e extrair valor daqueles dados? Eu sei que talvez o ferramental vai ajudar nesse contexto, né, mas como é que tem sido esse contexto para vocês? Eu faço uma analogia também com o time que é basicamente assim, gente, os dados são como se eles deixassem certos certas marquinhas importantes numa jornada. E sem essas marquinhas, tá tudo em branco e a gente não tem rastreio de absolutamente nada. E com essas manchas, essas marcas, essas pegadas que ele vai deixando, a gente consegue ver visualmente o que a gente pode fazer com isso.
para onde esse mapa vai, para onde isso daqui vai, o que que tem aqui, por que que tá desse jeito. Então, sem dados, a gente não tem como se direcionar. É difícil ir por achismo, do tipo, ah, mas isso daqui eu entendo que é a melhor experiência para o usuário, mas a gente está falando de um público completamente diferente que não entra nesse processo. Quem vai falar isso daqui para mim? Os dados. E aí tem uma historinha que eu gosto muito também, que é uma historinha de dados, que é por que que o Walmart deixou a cerveja junto com as fraldas. Você já viu essa historinha de dados? Porque os pais vão comprar fraldas e aí acaba que pegam a cerveja? Exatamente por isso. Então, por quê? Eu Entende-se, tinha que dizer que não olha sabia. aí, Você explicou. Pô, vacilei. entende-se que, poxa, de madrugada, os pais saíam, iam comprar fralda, existia aquele gatilho de uma recompensa, opa, vou comprar uma cerveja também. Entendendo esse comportamento, a pessoa de dados fez o quê? Vou deixar um do lado do outro. Olhando isso não faz o menor sentido, mas se guiando por dados faz muito sentido e faz o quê? Aumenta a venda. Então, eu digo que os dados são completos norteadores. Eu consigo defender as coisas do tipo, pessoal, isso daqui vai dar certo, porque eu tenho dados me mostrando. E eu gosto de trazer os dados, ó, 60% está caindo aqui. Sabe por quê? Porque olha esse outro dado aqui. Vamos arrumar isso e vamos comparar depois e ver isso daqui caindo para 10%? Então, a gente costuma olhar dessa forma, como norteadores e marcadores de um caminho que a gente precisa olhar e saber para onde seguir. E sem ele tá em branco esse caminho, é no achismo, demora muito mais tempo. Você começou a contar a história, eu pensei que você ia dizer: "Eu vejo os dados", e você foi contando a questão das machinhas, como uma caça ao tesouro. Aí tem lá, se você pegar um mapa, você pega um mapa, ele não te dá o tesouro, ele te dá Não, um mapa do tesouro, aí você tem que percorrer o exatamente, caminho e entender onde é que o tesouro tá pra você pegar ele pra você. Os dados vão te dar essas direções que você pode ir pra extrair o valor, né, porque o dado por exatamente. si só não é Não só diz um dado, nada, né, né, Caio? É não só diz um nada. dado, é só um número. Quando você cruza um dado com o outro, aí você tem uma informação. Se analisar essa informação e inferir algo, aí você tem conhecimento sobre a causa. Doideira, hein? Exatamente. E é muito legal esse universo de dados, né, é é muito No interessante, conversacional é mais legal ainda, porque é um muito dado legal. extremamente orgânico. Muito legal, Caio. E é legal ver na prática mesmo. Essa ferramenta que a gente usa muito no nosso dia a dia, e como eu estava te contando, além dela trazer um dado isolado, eu tenho a possibilidade de mergulhar só nesse dado. Então, se eu estou tendo um gargalo aqui, cara, eu consigo entrar só aqui. Deixa eu ver o comportamento. Além de ver só esse número, o que que a galera tá falando? Onde que o pessoal tá parando? Por que que isso daqui não tá performando? E ver esse comportamento, assim, do pessoal usando. Então ai, poxa, dados é demais, tem meu coração Hoje, todinho. hoje como é que você está ensinando o pessoal do seu time ou os clientes, né, a extrair esses valores, esses dados, assim? Ó, é engraçado, porque quando a gente começou nessa consultoria, né, de trazer essa análise de dados para os clientes e mostrar potenciais crescimentos e detalhes, assim, que às vezes nem eram observados, a gente só tinha uma forma de análise. O cliente tem essa ferramenta para ele analisar e fazer ali as estratégias dele, e a gente tem também esse lado mais consultor, que tem um designer, um UX, que olha para coisas que, por exemplo, esses dados só seriam dados. Então, muitas vezes o cliente não tem esse nível de aprofundamento. E quando a gente começou a trazer esse nível de consultoria, a gente entendeu que por esses dados, por essa ferramenta, não existia só uma forma de trazer. E aí o time de UX criou várias formas de análise de dados para fornecer essa consultoria. Porque a gente entendeu que era um leque muito grande. Então eu posso fazer uma análise completa da experiência, tipo, cara, deixa eu ver como está o seu produto conversacional. Eu posso fazer uma análise isolada da experiência, por exemplo, meu cliente fez uma campanha de Black Friday. Eu preciso entender a performance aqui, dentro desse mês, isoladamente, do mês de outubro, como foi a performance. É uma análise completamente diferente de analisar todo o produto, porque eu tenho respostas diferentes, eu tenho performance diferente. E além disso, a gente também tem, baseando-se por
por essa gama de análises, a de benchmark. Então eu vou pegar todas as mensagens, todas as formas que esse cliente está conversando com esse produto, e eu vou fazer uma busca de mercado em relação ao que o segmento está seguindo, que é aquele momento de pegar a mão do cliente e falar: cliente, hoje seu produto conversacional está indo por aqui, mas todo mundo está indo por aqui. Isso daqui não está adequado por conta disso, disso, disso e disso. Vamos por aqui? E traz ali todos esses dados bonitos, traz ali todas essas conversas, traz ali tudo que comprova isso. Então, é assim que a gente tem se comportado. E claro, como a gente está conversando, né, Caio? Hoje, no dia de hoje, a gente tem essa resposta, mas eu não duvido nada de que daqui a 2 semanas a gente já tenha descoberto mais 2 novas funcionalidades das análises, de tanto que muda, de tanto leque que tem para mirar. Tem não sei se não assim, já tô te aliviando que não existe uma resposta definitiva, né, mas eu queria que talvez a gente pudesse elaborar algumas possíveis respostas. Se existe alguma métrica de ouro, que a gente pode saber se a IA ou o projeto conversacional tá entregando, tá gerando valor, ou se tá gerando só ruído, assim, para as empresas. Tem alguma métrica de ouro ou algumas, né, para ajudar a galera a olhar para elas? Tem algumas métricas sim. A gente tem uma métrica muito interessante de finalização de jornada, que é para a gente entender, tá, quantas pessoas chegaram na finalização de jornada. E não só isso, porque ela pode ter saído da jornada porque ela abandonou, mas além de pegar a finalização da jornada, qual foi o sentimento até o final da jornada? Poxa, ele começou com um sentimento de 8, ele terminou com um de 6. Outra métrica interessante que a gente tem é tempo que essa pessoa leva até terminar uma determinada função, tempo que ela leva do início até chegar num pontinho muito importante, tempo que ela leva conversando com o atendente, taxa de resolução, taxa de abandono é uma métrica muito importante, a gente saber por que está tendo abandono, se esse abandono faz a gente perder venda, que é algo que pega ali no núcleo, né, ninguém quer perder venda, então tem bastante taxinhas, assim, que eu diria que são as mais importantes: resolução, de atendimento, de finalização, de abandono, de conversão, de assertividade, de fluidez. Não adianta nada eu ter uma automação que te dá o boleto, se minha experiência inicial tá péssima e você nem consegue chegar para pegar o boleto. Eu dou um tiro no pé em relação à boa experiência que tá aqui, mas aqui tá gargalo. Então, eu diria que são essas as taxas. Beleza, Clara. Ó, não parece, mas já passou mais de 1 hora. A gente conversou aqui Verdade. sobre um bocado de coisa, eh, e eu acho que foi bem interessante a gente entender, né, que a IA por si só não é a resolução de tudo, a gente precisa cada Exatamente. vez mais olhar para o comportamento humano, entender o que é valor para o negócio e principalmente encontrar esses dados, né, que podem direcionar a gente para esses tesouros, né. Como a gente pode ajudar as empresas a evoluírem suas soluções ou gerar mais negócios ainda, né. Você trouxe várias dicas aqui para a galera. E eu queria convidar o pessoal que está escutando, né, seguir você nas redes sociais, te mandar um oi. Tem alguma rede Ah, social que você usa maravilha. mais? O LinkedIn seria o melhor lugar? Tem algum outro? Tem, ó, o LinkedIn, ultimamente eu tô mais ativa lá, então para me achar é só colocar Clara Rubin, e estarei lá sempre compartilhando esses pensamentos, essas coisas que a gente vai esbarrando, esses desafios que depois se tornam cases e nos ajudam a, eh, pensar de uma nova forma, então tenho estado lá. E, bom, acho que é isso, LinkedIn, Clara Rubim. Pode me procurar, eu estou super aberta para trocar ideia, eu adoro conversar sobre isso. E também estou muito aberta para, poxa, conversar sobre liderança, conversar sobre esse papel de analista de dados dentro do UX, que eu acho que é super importante, é um diferencial muito legal, muito bem valorizado. Então, estou aí disponível para trocar essas figurinhas. Perfeito. Para a gente fechar aqui o nosso episódio, você tem alguma dica de conteúdo para quem quer aprender mais sobre essas novas habilidades, esse novo craft, lidar com essa transição?
Tem algum conteúdo que você recomenda para o pessoal? Tem um conteúdo que eu tô com hiper foco agora, é uma moça no YouTube que ela se chama Débora Poloni. Ela fala de IA, ela traz ali alguns testes, ela tá usando ultimamente bastante o cloud, mas ela traz o conteúdo de uma forma tão legal, baseado no conhecimento dela, que eu acho que vale muito a pena todo mundo da área assistir, quem está aprendendo sobre IA, consumir esse conteúdo, porque tem sido muito legal, assim, o que ela traz, aplicar no dia a dia. Então, tenho certeza que se você abrir o YouTube e colocar ali o nome dela, alguma coisa vai fazer sentido para sua atuação, para o que você está precisando em relação à IA. Então se chama Débora Foloni, com 2 L's, e o H no final, do Débora. É brasileira, você acredita? Porque nesse ramo da IA a gente acha muito conteúdo da gringa, né, Caio? Então é difícil ter alguém ali brasileiro atuando só sobre esse tema, assim, muito forte, né? Então o conteúdo dela é só isso. Depois me conta, inclusive, quando você assistir. Depois me fala Tá lá no bom, LinkedIn se você gostou, o que que você achou. vou falar. Então tá. Se a gente pudesse resumir a nosso episódio em uma frase de camiseta, tem alguma frase que você deixaria pra galera? Esse, eu até anotei, porque eu pensei muito nessa frase, Caio, e dela saíram, assim, vários rascunhos que eu falava: "Não é isso, não é isso daqui não decifra o que a gente está conversando". E como a gente trouxe muito essa questão humana, essa questão comportamental, a frase é o seguinte: "Quem entende pessoas sempre terá espaço, independente da tecnologia". Então, acho que ela se comunicou bem com o que eu quis trazer. A gente Achei tem chique, Você gostou? achei. Posso pôr um final Sério, Clarice Lispector? pode fazer, achei chique. Eu acho que combina, assim, com a mensagem que a gente quis trazer, sabe? Acalmar os ânimos de: "Calma pessoal, a inteligência artificial ela não vai nos substituir, muito pelo contrário, a gente é tão mais essencial", sabe? Ó, você falou isso me remeteu, tem uma frase muito legal da educação que fala: "Educação Me transforma conta. as vidas", né. Eu acho que você quis dizer, tipo, entender pessoas transforma negócio, sei lá, pessoas. Eu achei poético, foi uma boa frase. Eu tô pensando em fazer os stickers com as frases de todo mundo. Vamos ver E aí seria até o final da incrível, só os temporada. bordões, assim, do que Só os cada um borda trouxe, exatamente. né, das É, frases. Ah, eu gostei, exato. eu gostei. Eu quero essa camiseta. Vou pensar, vou até começar a prototipar. Eu gostei, eu Claro, quero. muito obrigado pela participação hoje. Não sei se você quer deixar algum recado pra galera, alguma coisa final pra gente fechar, mas eu agradeço demais a parceria, a gente começou a ficar próximo por conta do bootcamp que a gente É fez no ano verdade. passado, e todas as trocas têm sido muito leve, eu gosto muito, saio muito energizado nas nossas conversas. E embora você esteja na Paraíba, eu esteja em São Paulo, Exato. vamos ver outros rolês por aí e, Com enfim, eu tenho muita certeza, admiração por Kai. você, pela empresa que você trabalha, enfim. A Muitas coisas que você recíproca é faz eu admiro verdadeira. bastante. A recíproca é 100% verdadeira. É um prazer imenso estar sentada conversando com você, que é um profissional que eu tanto admiro. Então é um prazer enorme para mim, Kai, você nem imagina. Te admiro Ó, gente, eu muito. tô até sem roupa, Ah, admiro as ficar frentes que vermelho. você atua, tudo que você traz para nossa área é maravilhoso e você é incrível, te admiro muito. Obrigada por Obrigado. esse convite. Conte comigo para absolutamente tudo. Ó, no meu LinkedIn, eu estava discutindo até mais cedo isso sobre a gente começou um pouquinho atrasado a nossa conversa, eu estava dando um workshop para ajudar a galera a falar em eventos de tecnologia. E aí Legal. hoje eu estava dando uma dica de reescrever o LinkedIn, não que o foco era o LinkedIn, mas eu estava comentando sobre isso. Aí um cara comentou: "Nossa, meu LinkedIn tá assim há um tempão", eu disse: "Não, o meu tá o mesmo". Aí eu parei pra ver assim, eu ainda acredito muito na ideia de construir pontes, sabe. E é sempre bom Também, Kai. ver outras pessoas participando desse movimento também. Então, obrigado por construir essa ponte juntos. Espero que você tenha gostado desse Ah, episódio e eu dos outros amei que esse a gente construiu. episódio. O bootcamp foi massa. Foi demais, foi incrível. Obrigada por ter idealizado tudo isso. A gente vai fazer outros. Eba. Valeu, Clara. Beijão. Tchau, galera. Obrigada, Caio. Tudo de bom. Foi Convido maravilhoso. Foi maravilhoso. Convido vocês a seguirem o nosso projeto, ficar aqui por dentro, acompanhar as próximas conversas. Ainda tem muitas conversas para vir por aí. E é isso. Tchau, tchau. Valeu. Maravilha.